De líder, bancada do Progressistas, na tribuna, vereador Adriano Bressan. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre essa situação da Universidade Federal, né? Que é um anúncio que está vindo para Caxias do Sul. Não é, para que fique claro e aqui não se engane ninguém, não é a Universidade Federal que está vindo para cá. É um braço, uma extensão da Universidade Federal, tem que deixar claro. E tomara que aconteça. Eu sou uma pessoa que eu ainda acredito que vai existir e acredito nas pessoas que estão falando a verdade e que não seja um ato politiqueiro, como eu falei lá atrás. Eu não estou falando hoje, porque anunciaram. Eu falei lá atrás, quando foi criada, inclusive, a frente aqui, e a vereadora Rosa sabe disso, que eu falei, não façam novamente um palanque eleitoral, tá? Que infelizmente nesse anúncio ficou meio dúvido. Infelizmente ficou. Mas não tem os cursos, não tem onde vai ser, não tem o que vão fazer. Tá difícil de acreditar. Eu vou acreditar porque eu tenho esperança. Eu sou uma pessoa que acredita nas pessoas. Mas eu entendo que é super positivo e ainda quero deixar registrado aqui que a Universidade Federal, muitos, posso botar 70%, acho que 80%, é quem faz cursinho sim e gasta uma fortuna para estar lá. E tem muito mais condições de quem deveria de estar lá. Então nós temos que ter um pensamento um pouquinho diferente, acho que tem que projetar diferente a Universidade Federal, tem que ser pensado, tá? E que depois disso, eu já falei até com o deputado Marcon, tem como apresentar um projeto que aonde esses estudantes saiam da sua cidade, possam retornar e prestar no mínimo 3 ou 4 anos de trabalho na cidade. Porque quem paga a Universidade Federal é todos nós. E infelizmente não dão essa contrapartida tão importante que nós teríamos mais médicos, mais engenheiros, mais arquitetos, e ninguém quer nada de graça, porque a gente já votou aqui, inclusive, se eu não me engano, 1 ou 2, 3 aumentos de salário para os médicos. Então o dinheiro existe, só não tem o profissional. Ninguém quer nada de graça. Que eles venham fazer o seu serviço e nós vamos pagar, mas desde que eles tenham compromisso com o município. Agora também eu quero falar de... Infelizmente o plenário está quase vazio, mas os vereadores que estão aqui, né, nós vamos respeitar porque nós temos algumas notícias aqui que eu quero dar para cada um dos vereadores e principalmente para a comunidade, que são ótimas notícias, onde todos os gabinetes aqui trabalham intensamente, né, para a melhoria da nossa cidade. Eu quero aqui falar em alguns projetos que a gente conseguiu cadastrar nas emendas que o deputado Marcon está oferecendo para a cidade de Caxias do Sul. Acho justo, porque vai ser uma disputa no voto, né, uma disputa onde as pessoas vão escolher o melhor local. Mas eu coloquei 4 projetos, cadastrei 4 projetos, que eu tenho certeza absoluta que o engajamento da nossa comunidade vai dar em ótimos resultados e vão ser escolhidos. Então, através da ACMEX que nós tivemos lá, que é a Associação dos Clubes de Mães de Caxias do Sul, elas precisam de R$600 mil para fazer a sua sede, que fica aqui atrás do fórum. É R$800 mil que custa a sede, eles já têm 200 mil em emenda e eles pediram para que nós cadastrássemos R$600 mil e nós estamos cadastrando. Tenho certeza absoluta que elas irão ganhar esse recurso, até pela questão do engajamento que elas têm. R$1 milhão para uma escola de educação infantil no distrito de Vila Cristina, que a demanda é histórica, a comunidade está se unindo e também tenho certeza absoluta que o engajamento deles vão ganhar, porque vai ter de 6 a 9 milhões e nós aqui projetamos 3 milhões e 100 mil, então dá um pouquinho mais que a metade, mas tenho certeza que o engajamento deles todos vão ganhar. Mais R$1 milhão para a construção do centro de atendimento aos autistas aqui de Caxias do Sul, também fizemos esse cadastramento. 500 mil para a cobertura da quadra de esportes da Escola Senador Teotônio Vilela. Já conseguimos, através das emendas do deputado Marcon, a compra de um... É bem difícil essa palavra aqui, eu não conheço o aparelho, mas a gente tem que falar. A compra de um imitanciômetro e um audiômetro,
que o custo fica entre 60 e 70 mil reais e nós conseguimos, através da saúde com a educação, né, que são as duas secretárias, a gente conseguiu intermediar e a secretária da saúde está fazendo essa compra e vai entregar para a secretária da SMED, né, que as atividades que são oferecidas, né, aos autistas através da SMED, agora eles vão ter esse aparelho que é tão importante. Nós falamos com a secretária Vergani e ela disse que era de extrema importância e a gente conseguiu fazer essa ponte aí e vamos conseguir. E mais uma notícia importante antes de passar os apartes, conseguimos também através do nosso gabinete, que incansavelmente, né, foi atrás e viabilizamos a habilitação do curso de medicina na faculdade ideal aqui de Caxias do Sul. Então, olha que notícia importante. Vereador Zanquim, teremos mais um curso habilitado de medicina na faculdade aqui de Caxias do Sul, que é a faculdade ideal. Só falta o governo federal, né, fazer o anúncio, né, colocar lá nos editais e logo a gente já vai poder até ter o vestibular para prestar esse curso de medicina. E o quanto o nosso município ganha? Vai ganhar em novos médicos, porque eles têm que estagiar nas UBSs, nos hospitais, e tem ainda a contrapartida da faculdade, que é um dinheiro privado que eles vão investir no município de Caxias do Sul. Então trabalhamos muito para viabilizar e esse curso já vai ser uma realidade aqui na Faculdade Ideal. Quanto mais tiver, melhor ajuda a nossa cidade. Sua parte, vereador Rafael. Vereador, sobre a questão da universidade, agora é o momento, depois do anúncio, né, a gente voltar a sentar, pensar com a razão, não com a emoção. Isso aí. E discutir com a comunidade. Esse plenário tem que ser superlotado diversas vezes a partir de agora, com as entidades, com a população, para discutir quais os cursos deverão vir para a nossa cidade. E não interesses particulares se sobrepor ao interesse coletivo. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é onde será, que isso daí eu tenho certeza que vai ser na UX. Né? Porque não tem outro lugar hoje que agrega toda uma capacidade. Sobre a questão das emendas, que bom que o senhor batalhou por essas emendas, vereador. Mas tem um deputado também do PSDB que conseguiu uma emenda por Clube de Mães para a CEMEX. E a Denise Pessoa já conseguiu também, se não me engano, 200 mil reais. 100, acho que é. É. Pelo que eu vi, estão engambelando a CEMEX. Tá? Mesmo tendo conseguido essa emenda, aí estão dizendo que é um lugar que não consegue, é um local ali atrás da UAB e tal, e tal, e tal. Então, assim, que bom que vários deputados, né, estão ajudando com emendas parlamentares. Mas tem que ter um aceno por parte da prefeitura que essas emendas realmente serão aplicadas para a construção desse novo espaço. Porque senão daqui a pouco a emenda vem, cai no cofre do município e não aplica. Então vamos cobrar juntos. Eu por parte da Denise e o senhor por parte do seu deputado. Nossa, me preocupa. Vou dizer que me preocupa que são 600 mil reais, 800 mil, já tem projeto. Os clubes de mães estão trabalhando muito para ganhar essa emenda e tenho certeza que vão ganhar porque elas vão se engajar muito e é um sonho delas, elas estão num lugarzinho apertadinho ali, foi uma cedência e olha, fico muito preocupado, mas pode ter certeza que nós vamos cobrar a sua parte, vereador Rose. Eu acho que a história vai mostrar o que é eleitoreiro ou não. Porque isso pode se questionar qualquer coisa nesse momento, mas eu queria reforçar. Desde o grande expediente começou esse debate da Universidade Federal, eu acho que é isso. Todo esse debate vai ser organizado de forma coletiva. E não é só coletiva dos vereadores, é de toda a sociedade. E eu queria reforçar aqui, vereador Bressan, essa reunião que nós teremos na frente hoje, da frente às 13h30, os vereadores que não compõem a frente, mas que quiserem participar, acho que serão bem-vindos e deverão se agregar, porque isso é uma luta realmente nossa. Então, eu acho que como nós conquistamos pela mobilização e pela vontade do governo federal, nós vamos manter os passos daqui para diante com o mesmo objetivo. Mobilização, unificação e vontade política. Obrigada. Obrigado, vereador Rose. O que eu não vou deixar de cobrar vai ser essa questão aí que eu quero deixar registrado. Primeiro, que eu tenho certeza, isso aí os números mostram, a história mostra que a maioria dos alunos que estão lá são os que fazem cursinho e são os que mais têm dinheiro para estar lá.
a contrapartida que eu tomara que o deputado abrace para ter esse projeto. E a segunda coisa que me preocupa é que, infelizmente, nesse momento aqui, todas as universidades federais estão em greve e ainda estão pedindo 25% de aumento. Então, é uma preocupação. 25% de aumento vai tirar da onde? Só para concluir, senhor presidente, o país, infelizmente, está quebrado. Infelizmente, os recursos estão quebrados. E aí, pedirem 25%, a greve vai continuar. Então, me preocupa colocar uma universidade federal onde o país inteiro hoje se encontra em greve. É difícil, mas vamos lutar. Obrigado, senhor presidente.